Segunda pergunta, vamos tentar algo que nunca fizemos antes em um evento cara a cara. Vamos fazer a pergunta e respondê-la em português. Pode ser, Alder Soares? Muitas das perguntas que recebemos são de jovens adultos que têm receio ou medo de casamento. Alguns têm medo de divórcio, problemas financeiros ou até mesmo medo de escolher a pessoa errada. O senhor poderia compartilhar conosco um pouco da sua história, como você conheceu a sua esposa e como que podemos ter esperança num casamento feliz? Claro que sim. Acho que essas são preocupações verdadeiras e reais e que devem estar na nossa mente. Mas acho que eu não consigo responder essa pergunta sem a ajuda da minha querida esposa. Você gostaria de vir aqui, querida? O que você diria para eles a respeito da nossa história e a respeito dessas perguntas que eles fizeram? Assim que eu retornei da missão, eu voltei a estudar, comecei a trabalhar e frequentava o instituto, as atividades da igreja. E estava à procura de um companheiro eterno, é lógico. E eu tinha em mente e no meu coração também certas características e qualidades que eu esperava num companheiro eterno. E uma delas é que o meu companheiro eterno colocasse Deus em primeiro lugar, os seus convênios em primeiro lugar. Porque se ele colocasse Deus e os convênios em primeiro lugar, ele estaria me colocando em primeiro lugar, porque eu faria parte dos seus convênios. E ele também estaria colocando nossa família em primeiro lugar. Então, essa era a primeira coisa que eu pensava num companheiro eterno. A segunda coisa que eu esperava é que ele trabalhasse e estudasse, porque eu estava trabalhando e estudando. Mas não só isso, que ele tivesse sonhos, que ele quisesse progredir. E poderíamos juntos trabalhar para isso, né, para que ele pudesse progredir. Uma terceira coisa que eu esperava é que ele me fizesse sorrir todos os dias, que fosse uma pessoa animada, que fosse uma pessoa positiva. Eram essas características que eu buscava no companheiro eterno. E eu via essas características nele, né? Ainda bem. Mas o quarto passo é que eu tinha que perguntar ao Senhor. Porque quando nós viemos à Terra, todos nós ganhamos um dom maravilhoso, que é o dom do arbítrio. Então, eu tinha esse privilégio de escolher. E eu escolhi ele, e eu acredito que ele me escolheu também. Mas eu tinha que perguntar ao Senhor se ele concordava. Então, eu orei muito, eu jejuei e eu fui no meu bosque sagrado particular, que era o templo, para perguntar ao Senhor a confirmação dele, daquilo que eu havia escolhido. E ele disse que sim, que eu tinha feito uma boa escolha. Que bom que o Senhor respondeu isso para você. Eu e a Rosana estamos casados há quase 38 anos agora, em outubro, no próximo mês. Nós servimos missões na mesma missão no Brasil e nós só nos encontramos depois da missão 7 meses depois que nós terminamos a missão. E ao nos encontrarmos numa atividade multistaca, nós éramos muito ativos em participar das atividades do Instituto, das atividades das estacas, multistacas. Nós nos encontramos e começamos a conversar naquela noite sobre a missão, sobre os nossos companheiros, sobre o progresso da missão, sobre o nosso presidente de missão, como ela terminou a missão bem depois de mim, ela tinha recém voltado, ela me atualizou das coisas que estavam acontecendo na missão e a nossa conversa começou com um assunto espiritual. 2 semanas depois nós começamos a namorar. E teve alguns princípios que foram muito importantes no nosso relacionamento desde o início, quando nós começamos a namorar e depois do nosso casamento e continua até hoje. Primeiro, colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. Nós dois servíamos na igreja, embora nós dois estávamos estudando e trabalhando, nós tínhamos chamados na nossa ala
e nós assistíamos às reuniões das nossas alas e servíamos lá. Tinha domingos que eu e ela assistíamos 2 blocos de reunião, um de manhã e outro à tarde, porque eu não podia falhar nas minhas designações na minha ala e ela não podia falhar nas designações da ala dela. Então, para a gente ficar mais tempo junto, a gente ia de manhã e de tarde e aproveitava o máximo do tempo. Outra coisa importante que dirigiu o nosso casamento é que nós, quando começamos a namorar, nós começamos a frequentar o templo juntos. No sábado de manhã, nós íamos ao templo e começávamos o nosso encontro no templo. E aquilo estabelecia o padrão do nosso relacionamento, ajudava muito. De lá, nós íamos para as atividades, para nos divertirmos no cinema, ou comer juntos, ou fazer qualquer coisa. Mas depois de estabelecer o padrão do Senhor na nossa vida. A terceira coisa é que nós decidimos que nós íamos sempre seguir os ensinamentos dos profetas. Todos eles. Tudo aquilo que vem dos profetas vem de Deus. Aquilo que os profetas ensinavam estava nas Escrituras e está na voz dos profetas. Então nós decidimos que nós íamos seguir os ensinamentos dos profetas até nas pequenas coisas. Uns anos depois do nosso casamento, a primeira presidência publicou a proclamação da família. A família é uma proclamação ao mundo. Um documento que é a Escritura, um documento que veio por revelação. E nós queríamos seguir exatamente tudo que os profetas ensinavam. Tem um parágrafo ali que fala que a vida feliz no casamento, mais ou menos assim, uma vida feliz no casamento é baseado nos princípios de arrependimento, perdão, amor, compaixão e assim por diante. E até fala de atividades recreativas saudáveis, né? Então, nós procuramos aplicar esses princípios. A Rosane e eu somos muito diferentes um do outro. Nós gostamos de muitas coisas que são muito diferentes. Eu gosto de cozinhar, ela gosta de comer. Nós somos muito diferentes em muitas coisas, mas nós temos uma coisa em comum, o desejo de fazer a vontade do Senhor, o desejo de seguir a voz dos profetas. E, para terminar, uma pequena experiência que nós tivemos no início do nosso casamento, que colocou à prova a nossa decisão de realmente seguir os princípios que os profetas têm ensinado, especialmente da proclamação da família. Nós viemos de famílias muito diferentes. Eu vim de uma família em que era economicamente muito rígida, muito controlada com as finanças. E nós éramos muito econômicos na nossa casa. Quando a gente usava, por exemplo, o tubo de pasta de dente, a gente ia do fim para o começo, enrolando, para não perder nem um pouquinho, né? E aí, de manhã, quando eu fui escovar os dentes, o tubo de pasta de dente estava espalhado para os 2 lados, né? Porque ela pegava no meio. E aquilo, de certa forma, me incomodou e nós fomos conversar, né? E eu falei, querida, acho que, né, nós precisamos ser mais econômicos e tal, e tal. Ela olhou para mim e disse, você tem razão, é isso mesmo que nós precisamos fazer. Aí eu falei, puxa, ela é maravilhosa, né? No dia seguinte de manhã, a escova de dente estava lá com a pasta já colocada e o tubo de pasta de dente tinha desaparecido. Eu olhei aquilo, eu falei, puxa, como ela me ama. Ela pôs a pasta de dente na escova para mim. Eu tomei aquilo como uma atitude de amor. Simples, e eu fiquei feliz e nunca mais me incomodou o fato da pasta de dente estar para os 2 lados. Aquilo poderia ter virado um problema no nosso relacionamento se ela não tivesse, com amor e compaixão e paciência, aplicado os princípios que nós tínhamos decidido fazer. E assim nós temos vencido todos os desafios. Ser diferente não significa nada no casamento. Nós aprendemos a amar as diferenças. Nós escolhemos o nosso amor e depois amamos a nossa escolha, seja ela qual for, seja que diferença a gente tenha um do outro. Essa é a beleza do casamento. Te amo, querida. Também. Elder Christensen, quer compartilhar alguma coisa? Hermana Christensen. One of the amazing